Professora, então seria a diretriz da educação da nova LDB, o conceito de educação, 228? Isso mesmo. Ah, tá bom. Então, olha só, gente, boa tarde. Desculpa o atraso, que eu já falei porque eu estava no congresso. E a gente vai fazer o seguinte, então. Eu troquei o texto, né? A gente vai trabalhar com esse texto do Saviani, que eu acho que ele é mais claro. Agora, é importante vocês saberem o seguinte. Então, a gente vai trabalhar com o texto Saviani a partir da página 228, tá? E vamos aproveitar o PowerPoint que a monitora Nayan preparou para a gente. A gente vai estudar, então, com esses dois materiais, agradecendo aí a nossa monitora que fez esse trabalho para a gente, tá bom? Agora, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, que esse texto é um texto, esse livro, é um livro datado. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Já ouviram essa expressão? As pessoas dizerem assim, esse é um filme datado, isso é um texto datado. Se fala isso de uma forma normalmente um pouco pejorativa. Vocês sabem o que significa isso? Um texto datado, um livro datado, um filme datado? Já ouviram isso alguma vez? Não seria tipo de época, professora? Exatamente. Foi escrito, alguma coisa assim? Exatamente isso. Então, aqui no caso, significa o seguinte: quando ele fala o livro, é a nova LDB, né? Esse livro saiu exatamente, não sei exatamente o ano, a gente pode olhar, eu não vou olhar de novo, porque eu já achei aqui na página certa, né? Eu não estou com o livro, meu livro está em Angra, estou com o livro em PDF. Esse livro saiu logo depois da LDB de 96, tá? Então já faz muito tempo. É importante a gente saber que esse livro, então, vai comentar uma lei recém aprovada, tá? Então, na primeira parte desse capítulo, ele vai contar as disputas, justamente, a discussão que teve em torno da criação dessa lei, tá? Eu até vou sugerir o seguinte, uma mudança no... Quem quiser mudar, tá? Quem não assistiu essa aula e quiser responder a pergunta que está lá, fica a pergunta que está lá. Mas quem quiser pode fazer o seguinte, se achar que tem condições de fazer, Júlia, por exemplo, que já leu a primeira parte do texto, a parte que a gente não vai tratar tanto assim hoje, né? Pode tentar fazer, seria útil para a gente, né, para a gente ter para os próximos cursos e tudo, um esquema que nem aquele que eu preparei para vocês da LDB de 61. Lembram? Que tinha o projeto dos privatistas, o projeto Mariane dos publicistas, o projeto Lacerda, o substitutivo Lacerda dos privatistas, e depois uma outra coluna com o texto que foi aprovado, que é uma conciliação entre entre esses dois grupos, entre esses dois interesses opostos e conflitantes, tá certo? Os dois projetos em disputa. Aqui a gente também vai ter dois projetos em disputa, que é o projeto do Senado e o projeto da Câmara, tá? E vai havendo negociações, né? Então, relembrando, qual é o marco teórico qual é o marco legal que determina a criação de uma nova LDB? Quem lembra? Qual é o marco legal? Quer dizer, qual é a lei que diz tem que fazer uma nova LDB? É a Constituição de 88? Isso mesmo, Ramana. Ramana é nossa constitucionista. Ela sabe tudo das constituições. Obrigada, Ramana. Exatamente. Então, olha só, já é um negócio esquisito, né? A Constituição de 88 manda fazer uma nova LDB. Lembrando aqui que a LDB que a gente tinha vigente era a LDB de 61, que sofreu algumas mudanças, mas não foi substituída por outra, né? Essas mudanças ocorreram quando? Quais foram as mudanças que a LDB de 61 sofreu? Ela sofre, eu acho que, algumas modificações na período da ditadura, não é? E acho que do Isso, também.
Isso, Ramana, tá afiada, muito bom, exatamente, né? Ela sofre duas mudanças importantes, né? Que é a reforma universitária em 1968. É fácil de lembrar 68, que a gente lembra do maio de 68, lembra das revoltas na França, né? E depois, em 71, aquela reforma que cria o primeiro e segundo grau, tá? E aí acaba a ditadura, né, em 85, e começa, então, a construção da Constituinte para fazer a nova Constituição. Aí a gente tem a Carta de Goiânia, que é um documento de 1984, né? Em 1984, então, os educadores fazem um balanço geral dos estragos, né? Dos efeitos desse período da ditadura militar na educação brasileira. E uma série dessas bandeiras que eles defendem, né, dessas medidas que eles gostariam de ver contempladas na Constituição de 88, são acolhidas, são contempladas, e outras não são, e outras são mais ou menos, que foi o que a gente viu na semana passada, tá certo? Na semana retrasada, né? Então, desde 88, quando isso era uma demanda da Carta de Goiânia, a Carta de Goiânia, uma das demandas era incluir na LDB de 88 a determinação de se fazer uma nova LDB, né, para resolver os problemas passados, para sair de vigor a Lei 5692 de 71, sair a reforma universitária, né, resolver esses problemas todos. Fora plano de carreira para o professor, piso salarial, todas aquelas coisas que a gente viu, né? Gestão democrática, quais eram os outros pontos importantes? Vinculação de recursos para a educação, né? Que o Estado se comprometesse a suprir a educação como um dever, que o dinheiro público só fosse dado para as escolas públicas, isso foi uma coisa que a gente não conseguiu integralmente, né? Que o salário educação fosse cobrado em função dos lucros das empresas e não sobre a folha de pagamento, tá? Isso tudo a gente viu quando a gente estudou a Carta de Goiânia e o texto do Luiz Antônio Cunha e do Antônio Góes sobre o texto que eles chamam de para reverter o golpe, né? Muito bem. E aí, gente, depois da Constituição de 88, até 1996, portanto, 8 anos, não é isso? De 88 para 96, são 8 anos, né? Ficaram 8 anos, são 8 anos? São, né? 86, 88, seriam 10 anos se fosse 98. Foram 96, então foram 8 anos, exatamente. Então, ficaram 8 anos para fazer a LDB. Pergunta, por que demorou tanto tempo para fazer a LDB? Essa é a pergunta para a semana que vem, tá? Ficou muito tempo para fazer a LDB, 8 anos, porque existiam 2 projetos em disputa, tá? Então, a gente tem que entender que projetos eram esses, tá bom? E o que a gente vai fazer? Como esse é um texto datado, tá? O que a gente vai entender aqui? Isso é importante na hora de vocês fazerem a resposta de vocês, porque eu já reparei que vocês não têm essa percepção. Por exemplo, no texto do manifesto, isso aconteceu também. O texto do manifesto foi escrito em 1932. E o que acontece ali? Eles falam no presente. Nós queremos que isso aconteça, desejamos, isso deve ser feito, o Brasil é assim, assim, assado, né? Mas quando a gente se reporta um texto do passado, a gente está no presente, se reporta um texto do passado, a gente tem que usar o discurso indireto, né? Então, por exemplo, uma coisa é dizer, eu fui à feira,
Mas se alguém reportar essa minha fala no futuro, ela vai dizer assim, Andréia disse que foi à feira, né? Ou Andréia disse que tinha ido à feira, Andréia disse que iria à feira. Por exemplo, se eu digo, eu vou à feira, né? E aí uma pessoa depois vai falar de mim, ela fala, Andréia disse que iria à feira. Eu não sei se ela foi, né? Então, a mesma coisa, a Carta de Goiânia dizia que queria algumas coisas, não sabemos todas que foram contempladas. Aqui também, aqui a gente tem uma LDB, a gente tem o Saviani, o professor Saviani, que está nativa até hoje, né? É um educador muito militante, muito importante para a luta da educação pública no Brasil. E ele está comentando justamente a LDB recém-criada. Por que eu estou falando isso? Porque também ele pode falar das disputas que aconteceram, isso se encerrou, digamos assim, né, de alguma forma. Essa primeira redação da lei que foi aprovada, a gente pode comentar também, só que a gente tem que saber que essa lei que a gente vai estudar nesse texto, conforme ela foi comentada aqui, ela já foi alterada, ela sofreu alterações. Por isso que na nossa pastinha tem o texto com as mudanças da LDB. Isso é muito importante vocês estudarem, tá? Vocês estarem a par disso. Não dá para a gente trabalhar tudo nessa disciplina, né? Agora, por exemplo, se vocês forem fazer concurso, isso é um material importante de vocês terem, né? Então, tentem se habituar a guardar o material de vocês, porque às vezes vocês não podem não usar no momento, mas depois é importante vocês terem, né? As disciplinas ajudam isso também. Né? Eu tinha perdido os PowerPoints dessa disciplina mesmo e pedi para os estudantes do semestre passado. A maioria já tinha jogado tudo fora, porque estava só no celular. Quer dizer, é uma pena isso. É bom vocês terem esse material guardado, porque são indicações de textos bons, sabe? E que depois, num momento futuro, se vocês precisarem, vocês podem olhar, tá? Então, a gente hoje vai estudar, lembrando aqui. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Nesse texto que foi aprovado em 1996, o ensino fundamental tinha 8 anos, né? Isso foi mudado. O ensino fundamental hoje tem 9 anos. Houve uma emenda, né? Se você pegar a lei na internet, vocês vão ver que ela está toda emendadinha, tem várias mudanças, tá? Mas é importante a gente saber como foi que ela saiu. Assim como a LDB de 80, oh meu Deus, assim como a LDB de 61 sofreu alterações, né? A LDB de 96 também sofreu alterações, talvez até precisasse de uma nova lei atualizada, tá? Então, dito isso, vamos começar aqui a estudar a partir do PowerPoint que a Nayan preparou para a gente. Tá? Então, vamos lá. Peraí. Vou fazer assim, ó. Ah, mas aí eu não vejo vocês. Peraí. Assim fica ótimo para vocês, né? Mas eu não vejo vocês. Vou deixar assim mesmo, tá? Então, vamos lá. Resumo do capítulo 3. Nova Lei da Educação, Trajetória, Limites e Perspectivas, do Saviani. Monitora Nayan Valverde. O livro foi publicado... tá aqui, olha. O livro foi publicado em 1997. Compõe uma análise e interpretação da nova LDB, mas também aos principais documentos legais produzidos no processo de sua tramitação no Congresso Nacional. A nova LDB estabelecer diretrizes educacionais significa fixar parâmetros e caminhos específicos pensados para a educação do país. É através da construção desse conjunto de escolhas que a concepção de homem, sociedade e educação estarão sendo evidenciados, uma vez que não existe discurso neutro
e todo o desenvolvimento de leis parte de determinados conceitos e ideologias. Está claro isso, né, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o resumo que a Nayan preparou, e aí a gente vai comentando, complementando, se for o caso, tá? Eu acho que isso aqui não tem dúvida, né? Que a gente precisa estabelecer essas diretrizes para fixar parâmetros e caminhos para a gente pensar a educação do país e, fundamentalmente, para quê, gente? Para construir a LDB é um marco legal imprescindível para a construção de um sistema nacional de educação, que é a principal bandeira que o Saviani defende e outros tantos educadores, tá? Eu também defendo, claro, tá? Então, a gente precisa de ter parâmetros e direitos e compromissos do Estado. Dentro da sociedade... Gente, qualquer momento vocês me interrompam, tá? Dentro da sociedade capitalista, o mercado é composto por proprietários aparentemente iguais que realizam, através de uma aparência de liberdade, a escravização do trabalho ao capital. Aí a gente tem essa figurinha aqui que está muito legal, né? O que acontece? Aqui de cartola está o capitalista, né? Que não trabalha. A ideia de capitalista é exatamente essa, né? No capitalismo a gente já comentou sobre isso. É o dono dos bens de produção, dos meios de produção. Então, o trabalhador vende a sua força de trabalho, está aí o trabalhador pescando, e o produto do trabalho dele é capturado pelo capitalista, né? Mais ou menos essa ideia. Na verdade, o que acontece na real é que a vara de pescar é do capitalista, os meios de produção são do capitalista, é isso que define o sistema capitalista, né? Então, a pessoa fica escravizada por quê? Porque a única coisa que ela pode oferecer é sua força de trabalho, tá? Então, ela depende, aquela coisa que a gente falou da dependência, ela depende dos meios de produção. Como é que ela vai pescar se ela não tem a vara de pescar, tá? E como ela depende, ela está numa relação de dependência do empregador, né? O empregador vai extrair aquilo que a gente chama de mais-valia, né? Esses peixes não são divididos meio a meio, né? Quem vai ficar com a maior parte é justamente o dono dos meios de produção, o dono da cesta, o dono da vara de pescar, tá? Então, é assim que se cria a situação de dependência, de escravização, né? Do trabalho ao capital. O discurso vigente baseia-se na ideia de que todos os homens são iguais e possuem os mesmos direitos. Porém, essencialmente, dentro dessa visão, somente a burguesia, que é a dona dos meios de produção, é capaz de impor socialmente suas vontades, representando uma hegemonia. Dessa forma, instala-se a divisão social do trabalho, né, entre aparência e essência, entre o direito e o fato, entre a forma e o conteúdo, expressando a contrariedade existente nessa ideologia. Por meio dessa divisão, bandeiras progressistas vão sendo apropriadas por grupos neoliberais que utilizam-se apenas de sua aparência, negligenciando sua essência. Dessa maneira, os objetivos reais podem se opor aos objetivos proclamados, situação em que os objetivos proclamados tendem a mascarar os objetivos reais. Assim, é um texto denso, ela tentou resumir, né, que essa discussão é bem densa aqui do Saviani, que eu acho que fica até mais para a filosofia, né? Vocês queriam comentar alguma coisa? Alguém entendeu alguma coisa daqui? A gente tem falado bastante ao longo do curso, e especialmente no primeiro dia de aula, a gente falou dessa coisa dos objetivos proclamados e dos objetivos reais, né? E o exemplo que eu dou sempre é a questão de campanha política, né? Quando se fala em qualidade da educação, vamos fazer tudo pela educação, são os objetivos proclamados. Mas os objetivos reais, eles se revelam, né,
quando, na medida em que esses objetivos proclamados são realizados, são concretizados ou não. E a gente já está entendendo nesse curso que o que garante, o que possibilita a concretização dos objetivos proclamados é justamente o investimento de recursos, né? Se eu digo assim, eu vou acabar com o analfabetismo no Brasil, ou eu vou garantir, se eu for presidente, eu vou garantir que todas as crianças tenham acesso à educação infantil. Isso é um discurso proclamado, tá? Como é que ele vai se tornar um discurso, um objetivo real? Na medida em que eu, como gestora, né, como presidente da República, ou como prefeita, ou como governadora de um estado, né, pelo menos no meu estado, no meu município, eu priorizar recursos para o cumprimento desse objetivo que foi proclamado, tá? Então, o que o Saviani está denunciando aqui? Ele está denunciando aqui que, muitas vezes, os grupos neoliberais eles pegam essas bandeiras progressistas, né, e levantam elas como objetivos proclamados, mas que nunca não chegam a se cumprir porque eles não fazem investimentos necessários, tá? Aqui a gente tem um quadrinho interessante, tá? Para saber mais ou menos aqui, olha, os projetos em disputa que presidiram o debate a respeito da LDB de 96. A LDB de 96 foi desenvolvida diante de um cenário de disputas que estavam sendo travadas desde a construção da Constituição de 88, em que privatistas e publicistas debatiam a respeito de seus objetivos para o campo educacional brasileiro, influenciados por ideais neoliberais provenientes dos Estados Unidos. O grupo privatista abraça a ideologia neoliberal e a incorpora em seu projeto de LDB. Tá? Aí, gente, vamos tentar clarear isso daí. O que vocês entendem por projeto neoliberal? Por neoliberalismo? Vocês já ouviram falar nisso no curso de pedagogia? Com algum professor? Ninguém quer falar nada? Então, olha só. É o seguinte. O projeto neoliberal, como diz, é uma atualização no projeto de uma perspectiva liberal, tá? Qual é a perspectiva liberal? É a perspectiva da liberdade da iniciativa privada, tá? E a ideia de um Estado mínimo, né? A ideia, o que está por trás do liberalismo é a ideia de que todos nascem com as mesmas possibilidades e que é uma espécie de darwinismo social. O que seria um darwinismo social? Vocês conhecem a história do Darwin, né? Então, a teoria do Darwin, a teoria evolucionista, diz o quê? Que a evolução das espécies é presidida, né? O que orienta a evolução é a lei do mais forte, né? Aquele que está mais adaptado é aquele que vai prevalecer sobre os menos capazes. Essa é a ideia que está por trás do liberalismo, tá? É a ideia de que todo mundo está em igualdade de condições e se estabelece, então, uma disputa, e aqueles que estão mais qualificados, daí que vem o termo da meritocracia, né? E por causa disso que ela é criticada. Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque a meritocracia protege a gente contra o clientelismo, né? Que é você, por exemplo, dar emprego para o amigo e não porque ele tem competência para ocupar aquele cargo. Isso é outra história, tá? Dentro dessa ideia, então, o papel do Estado
que é uma espécie tem uma função, especialmente para os conservadores, muito paternalista, né? Que é aquela de proteger os cidadãos, garantir as condições básicas para os cidadãos. Os progressistas consideram isso um paternalismo, né? Algo dispensável, tá? E eles defendem, então, a livre iniciativa privada. Eles defendem que é melhor privatizar, por exemplo, a SEDAI, que a SEDAI só fica ruim porque era pública e como não tinha competição, ela ficava acomodada ali, não melhorando, né? Mas que a ideia é que a competição é que melhora a qualidade das coisas, tá? Então, por exemplo, lá em Jacuecanga, vocês não conhecem, mas, enfim, lá em Jacuecanga a gente tinha um senhor, que era o Miúdo, que inclusive tristemente faleceu de Covid, que tinha uma loja de fotocópia. Ele começou a fazer fotocópia para os estudantes de Angra. E ele era o primeiro, porque na cidade não tinha nada de universidade, né? Então, ele foi o primeiro a fazer as fotocópias. Logo depois, e ele cobrava quanto ele queria, porque só tinha ele, mas ele cobrava um preço razoável, tá? Aí, o que aconteceu? Outras lojas abriram, cobrando um valor menor, começaram a competir com ele, e ele foi obrigado a diminuir o valor, né? Por exemplo. Então, eu acho muito engraçado que hoje em dia todo mundo lembra com muito carinho do Miúdo, mas muita gente sacaneou ele bastante dentro dessa lógica capitalista, né? Foram correndo para o preço mais barato e deixaram o Miúdo abandonado. Você lembra dele, né, Lília? E lembra disso também, que as pessoas começaram a botar pasta, alguns professores começaram a botar pasta em outras instituições que eram mais baratas, e depois ficou todo mundo com peninha do Miúdo quando ele morreu. Eu acho um negócio impressionante isso. Mas, enfim, isso aí é fofoca. Mas é verdade, né? Então, dentro dessa história, o capitalismo ele acha que as coisas melhoram com competição. Então, se tiver 2 restaurantes de sushi, por exemplo, 2 restaurantes japoneses, é melhor do que ter um só, né? Então, é melhor que a coisa seja privada do que pública. Mais ou menos essa ideia, tá? Então, o projeto alinhado aos ideais neoliberais defendia o quê? Um Estado mínimo. O que é um Estado mínimo? É um Estado que não gasta dinheiro com esses serviços que a gente chama de bem-estar social, né? Isso que a gente chama de estado de bem-estar social, né? Que é ter saúde pública, escola pública, segurança pública, enfim, essas coisas básicas que um Estado classicamente seria responsável, seria dever do Estado essas coisas, né? Inclusive a educação, no nosso caso. E, dentro dessa ideia, o que eles pensam em relação à educação especificamente? Né? Que deve dar dinheiro para a iniciativa privada, que a iniciativa privada é que vai melhorar a educação, porque vai ter competição, né? E que caberia ao Estado não necessariamente construir um sistema nacional de educação, mas construir um Estado avaliador. Tá? Por quê? Porque eles dizem o seguinte: olha, vocês têm toda a liberdade para fazer o que vocês quiserem em todas as escolas, a gente não vai se meter nisso, vocês têm liberdade. Eles defendem o liberalismo, só que é no mau sentido, né? No liberalismo que promove a competição, e, segundo eles, a qualidade viria daí. E aí, depois, o Estado avalia. Tá? E, de fato, o que a gente vê? A gente vê que, hoje em dia, a educação brasileira, o MEC, promove a avaliação em todo o sistema educacional, em todas as etapas do sistema, né? Desde da alfabetização até o ensino superior, até na pós-graduação, a CAPES avalia os programas de pós-graduação, né? Então, esse Estado avaliador é uma defesa do projeto neoliberal. Isso não quer dizer, gente, que a gente vai ser contra a avaliação. Isso eu acho que seria uma estupidez, tá?
Então, a gente, quando tem assim, dois grupos, conflitos de interesse, a questão não é a gente definir a coisa em termos de fla-flu. Ah, eu sou neoliberal ou eu sou contra os neoliberais. Não, não é isso, né? A gente tem que ver que alguma coisa não é para jogar o bebê com a água fora, né? Não é para jogar a água do banho com o bebê junto, melhor dizendo, né? Então, assim, eu acho que é super importante a gente ter avaliação. O problema é quando a avaliação é a única forma de atuação do Estado. O problema é quando o Estado avalia sem dar as condições. É como se você tivesse numa família, seus filhos, e dissesse assim: olha, vocês têm liberdade para estudar, mas você não dá as condições para eles estudarem, não compra o livro deles, não cria um tempo para eles poderem se dedicar ao estudo em casa, está sempre cobrando que eles façam serviços e tudo, entendeu? Como é que eles vão estudar? E aí depois, você como pai avaliador, você cobra as notas deles. Mas aí eles falam, mas caramba, a gente nunca tem tempo para estudar, você mandou eu plantar batata, mandou eu colher a banana, mandou eu fazer não sei o quê, como é que eu posso ter nota boa? Né? Então, isso é uma coisa ruim. Outra coisa é a padronização. Ela botou padronização aqui, eu não sei exatamente o que ela está querendo dizer, porque eu acho que o que padroniza o Estado liberal, ele justamente ele não cria parâmetros comuns para a educação, né? O que ele vai padronizar é através da avaliação, dos resultados, das competências. Tá? As competências é que são cobradas. Mas como você atinge as competências não interessa para esse Estado neoliberal. Tá? Mas na avaliação, sim, existe um padrão. Né? Tanto é que, se a gente pensar, é uma coisa bem esquisita, porque o que a gente vê? A gente vê que o país é enorme, é um país de dimensões continentais, e o sistema de avaliação é único, é igual. Né? Então, isso já é uma contradição. Né? Se o sistema de avaliação é único, mas se as condições não são iguais entre o Sul e o Nordeste, por exemplo, se o professor do Nordeste ganha muito menos que o professor do Sul, se as escolas aqui são mais equipadas que as de lá, está certo que as avaliações sejam padronizadas, né? Os conteúdos são os mesmos, como é que você vai fazer uma mesma avaliação se não existe padronização dos conteúdos? E aí tem a discussão da BNCC, né? Que tenta dar essa padronização. Enfim, outro tema aí. Outra coisa que eles defendem, a terceirização. O que é terceirização? Passar para terceiros as atribuições que são do Estado. Então, ao invés, por exemplo, isso existe na UF, por exemplo, né? Como é que a gente vê a terceirização nas universidades federais, por exemplo, que existe, né? Os funcionários dos técnicos administrativos, muitos deles são terceirizados. Os profissionais de limpeza são terceirizados. O que significa isso? Não são funcionários públicos, trabalham para um bem público, trabalham para uma instituição pública, mas não são funcionários públicos, não são estatutários, não têm os mesmos direitos que os professores, por exemplo, têm. Isso parece uma coisa injusta, né? Então, ao invés, por exemplo, de você defender, por exemplo, o ProUni, por exemplo, e o FIES, apostam na terceirização, na privatização das universidades, porque você pega dinheiro público, tá? E paga para uma empresa privada fazer o serviço que deveria ser feito pelo próprio agente público, que é o Estado, que é a União, que é o município. Estão entendendo? Então, ao invés de eu ter a minha própria companhia de ônibus, por exemplo, pública, né? Companhia de metrô pública, eu dou dinheiro público para uma empresa privada fazer aquilo, e aí o lucro fica com ela, e o pior de tudo não é isso, o pior de tudo é que, como está terceirizado, o Estado não tem como controlar esse serviço. Né? A gente vê isso no transporte de forma muito grave, né? Razão pela qual houve aquelas manifestações de 2013 e tal. Outra coisa é a noção do accountability. O
que é uma coisa bem importante também, que é o quê? A accountability significa responsabilidade, tá? Então, é você responsabilizar o Estado, não dar as condições, e responsabiliza os atores que estão lá na ponta, que são os professores, tá? Então, vai fazer o quê? Vai fazer avaliações desses professores, de rendimento, cobrar resultados. Então, a ideia é cobrar resultados, não dar as condições e cobrar os resultados. E achar que esses resultados vão aparecer por esforço pessoal, tá? Sem dar as condições. Isso daí, de maneira geral, é o projeto neoliberal. O projeto alinhado às, com crase, tá, gente, demandas da Carta de Goiânia, defende o quê? A educação como um direito social garantido pelo Estado, ou seja, como um dever do Estado, né? A manutenção da educação pública e a descentralização, tá? Que significa o quê? Descentralização por um lado e centralização do outro, né? O que acontece aqui? A gente tem uma descentralização. O Estado avaliador, por exemplo, do lado do projeto neoliberal, a gente tem uma centralização em relação ao sistema de avaliação. Isso é centralizado pelo poder público, né? E o que na Carta de Goiânia a gente estava defendendo? A descentralização no sentido de gestão democrática, direito das escolas elegerem seus próprios diretores, formularem seus próprios projetos político-pedagógicos, né? O que o Sistema Nacional de Avaliação acaba se intrometendo nisso, acaba centralizando tudo. Muita coisa, esse texto é muito denso, tá? Alguma dúvida por enquanto até aqui, gente? Por favor, fala alguma coisa para a gente poder seguir. Professora, só uma dúvida. Essa parte da terceirização que a senhora comentou, eu estava pensando assim, que a senhora falou assim dos funcionários, tipo assim, da limpeza que tem. Então, teria que ser funcionário da própria instituição e ser pago com o dinheiro da educação? É isso? Exatamente, exatamente, dinheiro público. Não aquele dinheiro dos vinculados para a educação, porque aqueles têm uma destinação específica, tá? Mas teria que ser além disso, né? A questão é a seguinte, por exemplo, lá em Angra, né, a gente já teve, os funcionários já mudaram de empresa várias vezes e são funcionários cada vez mais precarizados, né? E o que acontece? Quando eles vão receber as férias deles, a empresa acaba, entre aspas, entendeu? E se transforma numa outra empresa, eles são demitidos e readmitidos. É uma coisa muito, muito feia que se faz com os funcionários, tá? Então, se a gente for ler esse texto direitinho da LDB, a gente vai ver que eu acho que isso está até na Carta de Goiânia já. Uma defesa é que todos os funcionários da educação, não só os professores, fossem estatutários, tivessem os mesmos direitos, porque todos contribuem para a qualidade da educação. Os merendeiros, né, em geral são mulheres, né? As merendeiras, o pessoal da segurança, todos eles contribuem para a educação funcionar. Os assistentes sociais, os psicólogos, toda essa equipe, né? Se ela fosse de estatutários, ela ficaria bem melhor. O que acontece hoje? Acontece hoje que até os professores, por conta dessa LDB, do jeito que ela ficou, a gente não garantiu que todos os professores sejam estatutários. Alguns professores são seletistas e, ainda por cima, têm contratos precarizados e provisórios. Por exemplo, que eu saiba, né? Em Angra dos Reis, que é uma realidade bem próxima de vocês, aqueles professores que não são professores, aqueles funcionários que são acho que chama mediadores, não é? Que a prefeitura contrata para ajudar os professores na educação inclusiva. Não sei exatamente como é que chamam em Angra, mas existe... Fala, Ramana. Funcionários, os mediadores em si teriam que ser professores também, não teriam?
Exatamente, exatamente. O que acontece? Esses mediadores, eles são contratados por contratos limitados, entendeu? Por contratos temporais. Eles são terceirizados dessa forma, entendeu? O que acontece? A prefeitura, ao invés de fazer um concurso público, né, ela faz um concurso, só que o estatuto desses funcionários, eles são pagos por uma empresa, muitas vezes, entendeu? Acho que nesse caso eles não são pagos por uma empresa, não. Acho que eles são pagos pelo poder público mesmo. Mas no caso, por exemplo, da UF de Angra, os técnicos administrativos, muitos deles, agora menos, né, mas muitos deles são pagos por uma empresa. Então, quando existe a empresa mediando, entendeu? Quando não é o poder público que paga direto o funcionário, mas ele contrata uma empresa para pagar o funcionário. É como, por exemplo, uma dona de casa terceirizar o seu trabalho. O que seria? Ao invés dela fazer a faxina, ela contrata uma empresa que vai trazer uma faxineira para sua casa para fazer a faxina. Isso é terceirizar o serviço, né? A gente pode pensar que contratar uma babá também é uma forma de terceirização, né? Você tem aquele dever, só que ao invés de você desempenhar você próprio aquele dever, no caso do Estado, o Estado contrata uma empresa privada, ele pega o dinheiro público, contrata uma empresa privada, e essa empresa privada é que vai arcar com esse serviço. Tá? Isso acontece, por exemplo, com o transporte público, né? Isso não acontece com os lixeiros, por exemplo, que eu saiba, a Conlurb é uma empresa pública, né, que tem aqueles concursos incríveis, filas enormes, né? Por quê? Porque as pessoas é muito melhor, mesmo você sendo lixeiro, que é uma profissão pouco valorizada, né? Mas é uma profissão mais valorizada do que a gente pensa. Por quê? Porque eu acho que é estatutário, né? É um serviço público, eu tenho quase certeza, não tenho muita certeza não, tá? Mas, enfim, a questão é essa, se você é um funcionário público ou se existe uma empresa entre o poder público e a contratação. Quando existe uma empresa no meio, o poder público, ele está economizando o trabalho, né? Mas ele está perdendo dinheiro, de alguma forma também, né? Ou seja, ele está apostando que a coisa privada funciona melhor do que a coisa pública, tá? Então, agora, por exemplo, no momento que a gente vive, a SEDAI, no Rio de Janeiro, acabou de ser privatizada, ela foi leiloada, era um serviço público que cuidava das águas, que é um serviço essencial e estratégico, né? E aí o que vai acontecer? O que já está acontecendo? Se eu tenho uma empresa pública, se eu tenho uma empresa privada de distribuição e tratamento das águas, tá? E se eu recebo, quem paga as minhas contas são os consumidores, tá? Qual vai ser o interesse que eu vou ter de levar água para lugares pobres onde as pessoas não têm dinheiro para pagar essa água? Não tem interesse nenhum, entendeu? Eu não vou levar, né? Então, esse é o problema da terceirização, tá? E, além do mais, os lucros ficam todos para as empresas privadas e o Estado perde o controle sobre essas ações. O que não quer dizer, gente, que os neoliberais estejam absolutamente errados nesse princípio, tá? Porque também a gente sabe que a coisa pública acaba que os funcionários ficam muito confortáveis, porque tem estabilidade no emprego e tal, e acabam fazendo menos do que deveriam. Isso também acontece, eu reconheço que sim, né? Lília, queria falar alguma coisa? Sim, eu estou perguntando, porque aqui em Angra, principalmente as escolas aqui do município, né? Elas, quando tem que fazer uma manutenção na escola, é a empresa Matos Teixeira que faz tudo na escola, pintura, qualquer coisa é a Matos Teixeira, entendeu? Aí por isso eu estou perguntando. E também aqui em Angra teve uma época que teve as merendeiras, elas foram
de concurso. E agora também é privatizado também, né? Privatizou e não tem mais esse concurso. Entendeu? Aí Sim, por isso que eu tô ótimo perguntando. exemplo. Olha, eu não conheço, não vou saber falar muito bem essa coisa dessa gestão pública, eu não conheço, não estudo isso, não sei muito bem. Mas eu acho assim, que também, num Estado socialista, né, em Cuba, por exemplo, tudo é público, tá? Na Venezuela, por exemplo, ao invés de haver um processo de privatização, houve processos de estatização. Então, ao invés de você pegar a SEDAI e vender para uma empresa privada, houve o contrário, houve que o Estado pegou, se apropriou da empresa privada e resolveu controlar ele, tá? O Estado. Então, esse é um movimento, de um lado, os países mais socialistas o Estado costuma controlar as coisas, tudo é estatal, né? E nos estados mais capitalistas, mais neoliberais, a tendência é privatizar tudo, né? Então, esse caso que você falou, Lília, então, assim, peraí, deixa eu te falar. Esse caso da manutenção, no Estado socialista, seguramente viriam funcionários públicos fazer a manutenção da escola, né? Agora, também não sei se isso é sempre tão eficiente, entendeu? Talvez nem tanto, nem tão pouco, né? Não sei bem, entendeu? Porque é complicado também o Estado arcar com tudo isso, né? Às vezes, por exemplo, na gestão da nossa própria casa, tem algumas coisas que a gente não faz, que a gente terceiriza, a gente não dá conta de fazer a manutenção de tudo, a gente paga alguém, paga o moço, né, para fazer, paga um homem para fazer um conserto do aquecedor, do não sei o quê, de limpeza, né? Mas quando a gente faz isso, a gente está terceirizando, né? A gente está terceirizando, a gente está, ao invés da gente mesmo fazer, a gente paga alguém para fazer, mas a gente também não sabe fazer tudo, né? Então, normal. Agora, um Estado deveria se ocupar mais das coisas, né? Mas aí tem muitas dúvidas, tem muita gente que defende que um pouco. Eu acho assim, eu particularmente, que eu acho que um Estado não pode ser nem mínimo nem máximo, sabe? Eu acho que deveria ter um meio termo, né? Acho que também se o Estado se ocupar de tudo, talvez não seja eficiente, né? Mas tem alguns setores que são estratégicos e é muito ruim ele não se ocupar, né? É ruim porque é estratégico, tá? Então, assim, não sei, por exemplo, essa coisa do transporte, parece que a maioria dos países a coisa é privatizada mesmo, mas se a gente não tem um controle também, né, se essa privatização corre solta, é complicado. Agora, na época da pandemia, por exemplo, o que está acontecendo? O Estado não tem o menor controle sobre essas empresas privadas, né? E o BRT, por exemplo, está superlotado, as companhias de transporte de ônibus, de BRT e tal, elas tiraram vagões, tiraram ônibus, né? Porque elas querem manter o lucro delas, então quanto mais gente junta ficar no mesmo ônibus, para eles ganham mais, né? Mas então é isso. O que está em jogo aí é o equilíbrio entre o interesse privado e o interesse público, né? Então, o problema é que as empresas privadas, elas não atendem ao interesse público, elas atendem ao interesse privado. E é normal que seja assim, né? Se eu tenho uma empresa de ônibus, eu vou ficar tendo prejuízo? Não, né? Também, mas o Estado deveria delimitar o quanto de lucro que essas pessoas poderiam ter e qual é o mínimo que essas empresas deveriam fazer para garantir o bem-estar da população, né? Enfim. Mas então, deu para entender mais ou menos essa pegada aqui, os dois projetos que estão em disputa, tá? Então, é uma reatualização dos projetos que estavam em disputas na elaboração da LDB de 61, né? Só que já em 96, a gente já está sobre o marco do neoliberalismo, tá? Esse movimento do neoliberalismo não havia em 1948, a partir de 48, quando começou a se discutir a LDB de 61, né? Mas já existia
esse ideal liberal. Aqui a gente está falando de um ideal neoliberal, né, atualizado, com esses movimentos. Aí tem que estudar essa coisa toda da Margaret Thatcher na Inglaterra, né? Ela está falando aqui dos Estados Unidos, mas esse movimento, que eu saiba, começou na Inglaterra e tem o consenso de Washington, que realmente aconteceu nos Estados Unidos, mas isso foi deflagrado pela situação na Europa, que tinha construído... Gente, essas gatas estão... que tinham construído esse estado de bem-estar social depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Que as pessoas estavam muito empobrecidas, então se criou um estado de bem-estar social. E aí, o que aconteceu? Os países europeus, principalmente, a gente está falando na Europa porque assim, o movimento neoliberal ele é uma resposta contra o estado de bem-estar social. E o estado de bem-estar social se inaugura na Europa por conta do advento da Segunda Guerra Mundial, o empobrecimento e a falência geral das pessoas, né? Então, para reerguer a Europa, né, eles começaram a construir esses instrumentos de bem-estar social, de segurança, de saúde, de transporte, para acolher as pessoas que estavam numa situação muito, muito vulnerável, tá? Só que depois, com o tempo, o que aconteceu? O próprio capitalismo, ele sofreu uma nova revolução, né, que a gente chama da quarta revolução capitalista, que é a financiarização. Então, interessava a esses países ter mais dinheiro sobrando para investir no mercado financeiro. Vocês devem estar escutando falar... Gente, acabou que essa aula está virando uma aula de política econômica, mas tudo bem. Mas é importante também. Eu acho que isso aí, até porque isso aqui não está aqui, depois vocês podem ler e estudar, né? Porque depois, quase um pouquinho para as 6, eu tenho que sair. Então, o que eu estava falando, gente? Ai, me lembra aí, gente, antes de eu fazer essa pausa aqui, que eu falei, ia falar um negócio importante da política econômica. Ah, sim, vocês devem estar ouvindo falar sobre aqueles bitcoins, né? Aquela moeda virtual, né? Então, isso é o máximo do exemplo da financiarização, dessa nova revolução do capitalismo, porque essa figurinha que a Nai colocou aqui, olha, do capitalismo, com esse sujeito aqui de cartola, pescando, explorando o pescador, extraindo a mais-valia do trabalho do pobre trabalhador que não possui os meios de produção e que só tem a sua força de trabalho para vender. Isso daqui faz parte de um paradigma assim, do capitalismo que já está sendo superado, né? Porque hoje em dia, com o que a gente chama de uberização, na verdade, o próprio pescador, ele já é dono, hoje em dia, ele é dono da varinha de pescar e ele próprio se explora a si mesmo, né? Isso é uma coisa. E outra coisa é que o capitalista ele já não precisa explorar o trabalhador dá muito trabalho para o capitalista. O trabalhador faz greve, fazia, né? Porque ele tinha algum poder para fazer greve, porque ele tinha sua força de trabalho para vender, tá? Mas, na medida em que ele não é mais, ele próprio é o dono da varinha de pescar, tá? O capitalista ele vai enriquecer através da monetarização, entendeu? É um outro processo, ele vai fazer dinheiro do dinheiro, né? Ele vai aplicar em ações, né? Vai mover essa coisa tão abstrata que é o dinheiro, né? O dinheiro, na verdade, o Bitcoin é a expressão máxima do que é o dinheiro mesmo, né? O dinheiro é uma super abstração. O que é o dinheiro? É o valor de troca, o valor que tem entre uma coisa e outra. Bom, isso aí é economia política completa, né? Mas depois, se vocês tiverem interesse nisso, a gente pode falar disso também.
Mas acho que para cá deu para a gente ter uma ideia geral. O que a gente está vendo? Esse pessoal que está aqui, do lado direito, tá? Eles estão defendendo, são o que tem uma homologia entre eles e os grupos do substitutivo Lacerda em 1948, né, na LDB de 61, né, que defendia o quê? A liberdade das escolas públicas, das escolas privadas, defendia o dinheiro público na mão das empresas privadas, entende? Porque você só pode ter dinheiro público na mão da empresa privada, você pode ter uma empresa privada com seu dinheiro pessoal, isso é uma coisa, né? Agora, como garantir que uma empresa privada vai ter dinheiro público, né? Isso só é possível através da terceirização. O que é terceirização? É uma coisa que é dever do Estado, né? E que é passada, essa responsabilidade é passada, né, para uma empresa privada. Então, é isso que as empresas privadas desejam, manter esse modelo, porque para eles é ideal. Eles pegam dinheiro público, prestam serviço dentro do interesse deles, do interesse privado, né? E ficam com lucro para eles e não tem o Estado controlando eles. É melhor dos mundos para eles, para fazer dinheiro, tá? Então, aqui a gente tem os neoliberais, eles não estão, de novo, não estão interessados em construir um sistema nacional de educação, né? Eles estão interessados justamente em não construir, porque o Sistema Nacional de Educação limita o mercado deles, né? O mercado deles aumenta na medida em que não existe um Sistema Nacional de Educação. E aí eles podem lucrar com a iniciativa privada aqui, tá? Muito complexo isso. Vamos lá. Saviani aponta que, por conta de pressões apresentadas pelo grupo neoliberal em relação ao projeto inicial, que apresentava uma construção progressista, a LDB foi esvaziada. Tá? Então, assim, o primeiro projeto da LDB, que o relator era o... Ai, meu Deus, agora esqueci o nome, daqui a pouco eu me lembro. Não, Haddad não. Esqueci. Daqui a pouco eu me lembro. Esse projeto ele foi sendo, como é que se diz? Foi sendo desidratado, como se chama agora, né? Esse projeto foi sendo desidratado, foi tirando coisas interessantes. Por exemplo, a regra que dizia que todo funcionário da educação, não só os professores, deveriam ser funcionários públicos. Aí fala, não, só os professores. Então, você desidratou um pouquinho. Desidratar significa isso, né? Piorar um pouco, esvaziar, desidratar. Na época aqui do Saviani se falava esvaziar, hoje em dia se diz desidratar. Isso é coisa de moda, não tem importância, mas a ideia é a mesma, tá? Uma metáfora. Criando-se nas palavras do Luiz Antônio Cunha, que é autor daquele livro que a gente já leu, O Golpe na Educação, né? Um projeto minimalista e genérico. Na verdade, ele diz que ele é minimalista, genérico e inócuo. Tá? O que quer dizer isso? Inócuo quer dizer que não serve para nada, né? Não faz a revolução, essa LDB. Minimalista significa que, em termos de oferecer diretrizes, ela oferece poucas diretrizes. Ela é tão generalista, ela deixa tudo tão aberto, dá tanta liberdade, que, assim, se você descentraliza demais também, como é que você vai formar um sistema nacional de educação, né? Se não tem um currículo mínimo comum, se não tem uns parâmetros mínimos, se não tem diretrizes, se tudo pode, e a única coisa que a União faz é depois avaliar os resultados e as competências geradas, sem garantir as condições mínimas, né? Então, isso daí é um problema. Para Saviani, a opção escolhida é compatível com o Estado mínimo,
e, portanto, aponta para um viés neoliberal. Então, a marca do viés neoliberal é o Estado mínimo. Pelo menos nessa aula aqui, acho que vocês deu para vocês entenderem mais ou menos o que é neoliberalismo, Estado mínimo e tal. A LDB aprovada, olha só, uma citação do Saviani. A LDB aprovada revelou uma profunda coerência com os interesses que se encontravam subreptícios, quer dizer, escondidinhos, à sua elaboração, por ser minimalista e em consonância com a proposta de desregulamentação, de descentralização e de privatização e compatível com o Estado mínimo. Tá? Muito bem. Então, em relação aos... Lembrando aqui, né? Olha só, o projeto, esse projeto aqui progressista, que a gente diz, né? Ele era alinhado com as demandas da Carta de Goiânia, e a gente, o grosso da LDB foi mais, na verdade, para esse lado aqui. Aqui é o autor do livro, Saviani, que é legal, a gente vê a carinha dele, né? E aqui ele na aula inaugural Políticas Educacionais Brasileiras, na UFBA, a Universidade Federal da Bahia, em 1915. Análise de Saviani sobre as diretrizes da educação da nova LDB. Né? Então, assim, quais são os pontos principais dele, que ele está avaliando essa lei, que tinha acabado de sair, lembrando que é um texto datado. Desaprova a inversão da ordem e o Saviani, tá? Não é a lei. O Saviani acha que foi um equívoco a troca da ordem que houve em relação à Constituição Federal. Na Constituição Federal, nos artigos 205 e 206, se lia o seguinte: a educação é dever do Estado e da família, tá vendo? Estado e família. Isso, na LDB, mudou para a educação é dever da família e do Estado. Então, o que a gente vê aí? Quando a gente vê família, a gente já aprendeu isso na disputa da LDB de 61, né? O que a gente aprendeu? Que isso daqui é um golpe dos privatistas, né? Eles dizem que a educação é o tal do homeschool do Bolsonaro agora, né? Quando coloca essa coisa assim, a família que tem a educação é um dever da família. Quando se diz que a educação é um dever da família, o Estado fica em segundo plano, né? Então, o Estado tem menos dever aí, né? Mas, na verdade, não é assim que a gente pensa, tá? Então, houve essa inversão, olha só, que interessante a coisa da redação, né? É um detalhe, mas aqui o Estado vem em primeiro lugar e aqui o Estado vem em segundo lugar. E o Saviani, leitor astuto, né, chama a atenção de que isso foi uma perda. Essa mudança, ela é significativa, ela não é à toa, né? Aponta como superficial e não específica, né? Diz que a LDB é superficial e muito genérica. A indicação de valorização de professores. Né? Então, esse ponto em relação à valorização de professores, na LDB, fica muito superficial e não específico. O que é valorizar os professores? Porque se você diz assim, importante, vamos, olha só, valores proclamados, objetivos proclamados. Se eu for eleita, eu vou valorizar os professores. Né? Valorizamos muito os professores na nossa gestão. No dia do professor, demos flores para os professores. Isso não é valorização dos professores, né? A valorização dos professores é salário, é piso salarial e é plano de carreira atraente, né? Segurança, trabalho em esquema estatutário e não seletista, né? Garantias de estabilidade, isso tudo é que é valorização do professor. Sabe o que é mais valorização do professor também? É garantir um máximo de aluno por turma, que era uma coisa que estava no projeto original e que no substitutivo... Gente, não consigo me lembrar o nome do cara. Ai, velhice é fogo, gente. Esqueci mesmo, mas vou achar daqui a pouco. Agora eu fiquei intrigada com o nome. Jorge Rage, já achei. Ai, que bom, estava escrito bem aqui. Então, no substitutivo Jorge Rage,
Ele defendia isso, um número máximo de alunos, que eu acho que eram de 30 alunos por sala. Isso é valorização do professor também, porque se você bota 60 alunos numa sala, você tem desvalorização do trabalho do professor. Esse professor está sendo explorado. Outra coisa que no projeto Jorge Raj tinha, que não foi contemplada na lei final, era o direito à dedicação exclusiva, né? Então, o professor que tivesse só uma matrícula, ele ganharia mais, né? Isso garante o quê? Que o professor não tenha mais de uma matrícula, mas para ele não ter mais de uma matrícula, que isso é uma precarização, né? A pessoa ter 2, até 3 matrículas, isso representa o quê? Representa uma perda de qualidade para a educação, evidentemente, né, gente? Se você é professor, trabalha no turno da manhã numa escola, trabalha no turno da tarde em outra escola, de noite você cuida dos seus filhos, da sua casa, faz feijão, faz... você não vai ter tempo para você estudar, para você corrigir os trabalhos dos alunos como precisa, para planejar a aula, né? Então, isso também é valorização do trabalho. Isso também não foi contemplado na LDB de 96, tá? Comenta como positiva a abrangência educacional, ou seja, o empenho em conceituar a educação de forma ampla. A questão, acho que ela está falando aqui da educação básica, né? Pensar a educação básica como... Ah, não, já sei. Eu acho que está falando aqui do conceito mesmo de educação, né? Não só a educação como a educação formal, mas outras formas de educação. Condena a restrição da obrigatoriedade do ensino fundamental ao ensino fundamental público. O que significa isso? Na LDB de 96, se diz que só o ensino fundamental público deveria ser obrigatório. E a gente já sabe que quando uma etapa do ensino é obrigatória, significa ao mesmo tempo que ela é dever do Estado, né? Que o Estado tem obrigação de oferecer aquela etapa de forma gratuita. Então, isso significa ônus para o poder público, tá? Então, o Saviani gostaria que essa obrigatoriedade fosse ampliada para toda a educação básica, o que depois, futuramente, acabou sendo. Faz duras críticas à não efetivação do projeto do Sistema Nacional de Educação, que sequer entra esse nome, né? Que já não entrou na LDB de 61, conforme o pessoal do Manifesto dos Pioneiros defendia. Eles falavam claramente em Sistema Nacional de Educação, isso não é contemplado, né? Quando eles têm lá um título que eles falam, esse título desaparece na redação final. E no projeto Jorge Raj existe claramente essa expressão, Sistema Nacional de Educação, isso é defendido, né, no projeto, a construção e as condições para a construção de um Sistema Nacional de Educação, mas no texto, na redação final, esse termo ele desaparece também. Mas, no entanto, o termo Sistema Nacional de Avaliação está lá presente, né? Indicando que a filiação desse texto ao projeto neoliberal, tá? A partir da LDB de 96, o primeiro grau que tinha sido estabelecido pela Lei 5692/71, que foi uma reforma feita na LDB de 61 pelos militares, né? Passou a ser referido como ensino fundamental, e o segundo grau como ensino médio, formando assim a educação básica, tá? Então, são 2 níveis de educação. A gente tem a educação básica e o ensino superior, e a educação básica, por sua vez, é formada pelo ensino fundamental e o ensino médio. O ensino fundamental, a gente tem o primeiro segmento e o segundo segmento. Então, essa é uma mudança da organização da educação.
Saviani e as bases na nova educação. A educação... tá bem legal o trabalho que ela fez, viu, gente? Tá, ajuda bastante a gente. Mas depois eu sugiro que vocês leiam essa outra parte que eu falei aqui. Mas eu acho que com esse texto já dá para vocês responderem a pergunta bem direitinho, tá? Saviani e as bases da nova educação. Educação básica. Conceito de educação básico adotado precisa implicar não apenas uma reordenação do ensino fundamental, mas um empenho decidido em universalizar o acesso ao ensino médio na perspectiva de uma escola unificada, capaz de articular a diversidade de experiências. Então, olha só, lembram que no Manifesto dos Pioneiros, quando eles falavam em unificar, eles estavam falando em juntar primário com ginásio, né? Quem é que conseguiu fazer isso? Os militares, em 1971. Conseguiram fazer para inglês ver, né? O que significa isso? Fizeram no papel, mas na prática a coisa acabou não sendo tão unificada assim, porque ainda existia um concurso, porque a gente não tinha tanta oferta de ginásio, tá? E agora, qual que é a luta da unificação? É fazer o ensino básico ser um bloco, né? O que a gente ainda está muito longe de atingir, tá? A gente ainda tem um funil muito grande do ensino fundamental para o ensino médio, né? Tem muitos alunos que evadem mesmo antes do final do ensino fundamental. Então, a gente gostaria que não houvesse um funil entre o ensino fundamental e o ensino médio, né? Que houvesse vagas no ensino médio para todos os adolescentes do Brasil. Não é isso que acontece hoje no Brasil, tá? Vocês estão muito cansados, gente? Só tá a Júlia e a... Bom, eu vou até o final, tá? Vou tentar ir rapidinho aqui, porque de toda forma a aula fica gravada para quem não assistiu, que pouca gente veio. Educação profissional. O capítulo 3 do título 5 da lei contém artigos onde se estabelece a integração da educação profissional com as diferentes formas de educação, o trabalho, a ciência, a tecnologia, assim como o aproveitamento do conhecimento obtido através da educação profissional para o prosseguimento ou conclusão de estudos e oferta de cursos especiais abertos. Então, a garantia de que o ensino profissional também possa ser propedêutico, né? Porém, para o autor, esse capítulo parece mais uma carta de intenções, ou seja, mais voltado para os objetivos proclamados, né, do que reais, do que um documento legal, já que não define as instâncias, competências ou responsabilidades. Então, vocês vão vendo que essa coisa do ensino profissionalizante é um problema desde há muito tempo, né, que a gente não vem enfrentando como deveria, né? A gente tem aí um apagão de profissionais técnicos. O Brasil não está produzindo, formando profissionais técnicos com qualidade para o mercado de trabalho que a gente necessita. E a educação superior, olha só que interessante que ela fez. Ela botou em azulzinho, tá, para vocês seguirem o caminho que ela fez. Em azulzinho, educação básica, em amarelinho aqui, educação profissional, ensino, que se dá no ensino médio, né, concomitante ou subsequente, e aqui o ensino superior em cinza. O objetivo do capítulo 4 da LDB, apesar de falar da educação superior, praticamente tem a ver, não é assim não, tá, gente? Não é o verbo haver, é haver, com o ensino superior em si, faculdade de pesquisa. A própria pesquisa, embora figure entre as finalidades, não recebe um tratamento que incorpore como uma atividade regular, sistemática e continuada, dotada de mecanismos específicos institucionalizados. Saviani e as bases da educação. Educação especial. Aí ele vai falar de todos os níveis e modalidades da educação. Educação especial, capítulo 5, compõe-se de 3 artigos versando sobre educação especial. O artigo 58 apresenta o entendimento dessa área como uma modalidade de educação escolar que deve situar-se preferencialmente na rede regular de ensino e determina a existência, quando necessário, de serviços de apoio especializado, prevê o recurso a classes, escolas ou serviços especializados, quando não for possível a integração das classes comuns, estabelece que sua oferta se dará já a partir da educação infantil, né? Então, essa coisa de defender
a educação inclusiva nas instituições de ensino padrão, né, oficiais. O texto da LDB estabelece com a regra para a formação dos profissionais. Aqui está a formação dos profissionais, isso é muito importante. A educação, os profissionais da educação, o nível superior, admitindo, porém, então isso aí é uma coisa bem interessante na LDB de 96, porque ao mesmo tempo que eles dizem que a formação dos profissionais de educação deve se dar no ensino superior, conforme o Manifesto dos Pioneiros já defendia em 1932, tá? Porém, com a formação mínima para o magistério no âmbito da educação infantil, né, mas admite que para a educação infantil basta ter o ensino médio em magistério e das 4 primeiras séries do ensino fundamental, e o nível médio da modalidade normal também. Olha só que loucura. Outro risco que se corre é que esses institutos, que ela não falou isso aqui, mas ele criou também outras modalidades de ensino superior, que são os institutos de educação. Apesar de serem definidos como ele de nível superior, não são nível superior porque não acontece na universidade. Depois, se vocês quiserem, eu falo mais para vocês sobre isso, mas é uma coisa já, um detalhe, bem detalhe. Sobre os recursos financeiros, uma coisa legal da LDB, fixa prazos para o repasse dos valores do Caixa da União aos estados, municípios e Distrito Federal, ao órgão específico da educação, ou seja, o dinheiro vai diretamente para as escolas. Isso é uma coisa bem legal, uma descentralização da gestão dos recursos. Isso é uma coisa legal, porque tinha muito desvio, mas continua havendo desvio desse mesmo jeito também, porque os municípios não repassam, por isso que tem conselho, enfim, é um drama. Nas disposições gerais, vamos aqui para esse cinza, os temas relativos à educação para comunidades indígenas, educação à distância, um projeto aprovado na Câmara, eram tratados em capítulos próprios. Mecanismos visando garantir a educação escolar bilíngue e intercultural às comunidades indígenas. No segundo, regulam-se em linhas gerais as formas através do poder público incentivará, ou seja, no projeto do Jorge Rage, esses temas eram bem mais específicos, e na redação final ficou uma coisa muito generalista e pouco, no final das contas, não regula muito bem, tá? Disposições transitórias. O destaque do último título é o artigo 87, através do qual se institui a década da educação, com início previsto para 1 ano após a publicação da lei, ou seja, em 1997 até 2007. Prevendo-se, por exemplo, encaminhamento pela União do Plano Nacional de Educação, tá? Que só foi sair em 2001. A Constituição de 1988, ao ser promulgada, estabeleceu no artigo 60 das disposições transitórias um prazo de 10 anos para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, tá? Isso só foi ser conseguido no final dos anos 90, com Fernando Henrique Cardoso, determinando que a União, os estados e os municípios deveriam destinar pelo menos 50% dos recursos vinculados à educação ao cumprimento desta finalidade. E agora, não se prevêem outros recursos, como mediante emenda constitucional é retirada a parcela correspondente à União. Isso aí depois a gente vai ver. Ao finalizar o capítulo, Saviani aponta que os pontos positivos, como, por exemplo, o estabelecimento de prazos curtos para o repasse dos recursos financeiros às escolas, se efetivamente cumpridos, não deixarão de exercer benefícios nas atividades escolares. Porém, em maior relevância, terá o sentido de melhorar a eficiência do funcionamento das escolas, não implicando mudanças de estrutura em termos de sua organização e modo de funcionamento. Igualmente, os pontos negativos, que se caracterizam mais pelas omissões do que por medidas diretamente prejudiciais, terão o sentido de criar dificuldades ao funcionamento, não alterando também eles a estrutura das escolas, tá? Então, aqui a gente tem a bibliografia de referência, né? A Nayan pegou também esse vídeo, né? Botou aqui o link para vocês assistirem.
se vocês quiserem. E a gente conseguiu rapidamente. Incrível! Dá conta disso, Júlia e Lília, corajosas até o final. Eu que acordei às 4h30 da manhã também. Muito bem. Olha só, gente, esse PowerPoint ficou bem legal, mas é importante a gente tem vários textos na pasta para resolver essa questão, tá? Tem um texto específico que vai falar dessas disputas, mas eu acho que nesse texto do Saviani talvez esteja mais, não sei, vocês têm as opções que vocês quiserem aí. Vocês dão uma olhada num, no outro, vão ver qual o texto que vocês acham mais cômodo, e seguindo sempre, né, a nossa aula como uma maneira de facilitar a ida ao texto. Mas lembrando sempre, gente, que essas aulas, a intenção desses vídeos não é do vídeo, desse material que a gente está produzindo para vocês, os PowerPoints, os resumos, não deve substituir a leitura do texto, tá? Esse trabalho do texto, da leitura do texto, que é difícil, que é cansativo, o texto acadêmico não é um texto fácil, eu concordo com vocês, mas vocês optaram por uma formação em nível superior e têm que enfrentar os textos, tá? A minha aposta é que esse material que a gente está produzindo ajudem vocês a ir no texto, né? Mas agora é com vocês, tem que ir no texto mesmo. Tá bom, galerinha? Vamos ficando por aqui. Fala, Lília, pode perguntar. Olha só, sobre a questão, eu li os 2 textos e aquela lei, né, que a senhora passou. E aí a senhora passou mandou um no WhatsApp, o livro, né? Falando. Aí, tipo assim, eu vejo a questão naqueles textos que a senhora deu ou no texto lá que depois a senhora passou no WhatsApp. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que, olha só, deixa eu falar para vocês aqui. O texto, o que eu mandei para vocês para o encontro 7, tá? Tem 4 textos. A LDB atualizada não ajuda a responder a questão, mas é importante para vocês conhecerem. A LDB de 96 e mudanças também não ajuda a responder a questão, tá? A LDB 96, projetos em disputa, é o texto mais apropriado, 2 textos mais apropriados para responder a questão que eu propus. O projetos em disputa e o texto do Saviani. Tá? Lembrando que não é o livro inteiro, é só daquela página que eu falei. Na verdade, não é da página, não, é o começo dele, que é da página 200 e... Peraí, deixa eu ver aqui. Seria 229, professora, para frente? 229 não, é para trás. Para responder essa questão é para trás, tá? É a parte que você leu, Júlia. É a primeira. Sim. Então, se deu bem, tá? É a parte que você leu mesmo. Eu estava com dúvida, professora, porque Fala. Eu estava com dúvida de qual texto que era, que esse livro está diferente do outro, não tá? Que você que tá lá no e-mail ou não? É o mesmo? Não, é o mesmo. Só que você mandou por capítulos, professor, ou não? Não, eu mandei o livro inteiro. Não, no WhatsApp é o livro todo, né, professora? Gente, olha só, é o livro todo. Mas aí o que a gente faz? A gente vai lá no índice, no sumário do texto, tá? E aí isso é importante para vocês já irem sabendo. Olha só, você vai no sumário e lê a introdução, educação como questão nacional, antecedentes históricos da nova LDB, na trajetória da nova LDB, eu falei capítulo 3. Capítulo 3 está na página 213. Isso. Tá? Então, ali começa limites e perspectivas. Aí tem, olha, concepções de LDB, os projetos da Câmara e do Senado, que são os projetos em disputa, que é a pergunta que eu faço, tá? Então, vocês poderiam ler da página 213 até a página 226, tá? Da página 213 à página 226 para responder a questão. E esse outro texto,
tá? Quem já leu o outro não precisa ler, tá, Lília? Mas eu botei esse porque eu acho que esse texto do Saviani, com essa aula de hoje, com esse PowerPoint, dá para ver melhor quais são os projetos de disputa do que o texto outro que eu tinha passado, chamado Projetos em Disputa. Entendeu? Eu acho que aquele texto, Projetos em Disputa, ele não sei, aí é o estilo de vocês veem qual que vocês se adequam melhor, tá? Vocês podem ler os dois, usar os dois, ou usar um só, ou usar os dois mesmo, tá certo? Agora, os textos que não ajudam a responder essa pergunta, LDB atualizada, LDB em mudanças, não ajudam, tá? São textos extras para vocês estudarem, para vocês terem, para vocês conhecerem mais detalhes sobre essa lei, que é importantíssima, que é a lei vigente, né? Mas é importante vocês terem acesso à lei atualizada, né? Porque isso aí que a gente está falando, legal, eu mandei para vocês a lei, olha, vocês viram que está toda cheia, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ela está toda cheia de rabisquinho, né? Isso é importante vocês entenderem também, que as leis, elas são vivas, elas são um pouco como a língua, né? Elas são vivas, elas vão sendo mexidas com pressão dos parlamentares, pressão da sociedade civil organizada. Olha lá, olha, ela vai lendo, ela vai e tal. Então, por exemplo, aqui, olha, Educação de 2003, educação infantil gratuita às crianças de 5 anos de idade. Isso aqui foi uma coisa feita em 2013. Não tinha antes, está vendo? No começo, como a gente viu, a educação... Olha só que interessante, olha só. E se você mandou para a gente, prof? Está no e-mail? Não, tá na pastinha, eu mandei tudo, mas eu posso mandar de novo. Tá no e-mail. Tá no e-mail. Acho que está no e-mail. Tá, mas eu posso mandar de novo, não tem problema para quem não pegou. Olha só que interessante aqui, olha. Esse artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a gratuidade de ensino fundamental obrigatório e gratuito, tá? Na verdade, só isso que era obrigatório e gratuito. Por isso que eu falei para vocês que esse texto é um texto datado do Saviani, né? Mas o que aconteceu? Em 2013, tá? Gestão da Dilma, do PT, o que a gente conseguiu? Fazer com que toda educação toda educação básica fosse obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. Olha que coisa legal. Estão vendo? Depois se incluiu ainda a pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, depois se incluiu a educação infantil, a partir dos 5 anos de idade. Estão entendendo? Então, isso aqui é importante para vocês terem uma ideia do que foi mudado. Então, assim, o que vocês têm que entender? A gente tinha o projeto Jorge Rage, tá? Que era o projeto mais afinado com a Carta de Goiânia, né? Com esses movimentos mais progressistas, que defendiam a coisa pública e tal. No final das contas, a redação não saiu muito progressista, saiu atendendo mais ao lado neoliberal, né? Inclusive ficando uma lei muito frouxa, muito generalista, muito minimalista, tá? Mas depois, especialmente nos governos do PT, a gente conseguiu avanços importantes, pelo menos no marco legal, o que não significa uma concretização na prática, né? A gente já viu isso, porque assim, no marco legal a gente pode dizer também que os militares foram incríveis, dobrando de 4 para 8 anos a educação obrigatória. Aqui também, né? Era só de 8 anos e passou a ser de quantos anos? 9, 10, 11, 12. Estou falando, olha, 9 do ensino fundamental, mais 3 do ensino médio, virou 9, 10, 11, 12, e mais 1 ano de educação infantil. Viraram 13 anos. Então, de 8, passou para 13 anos de educação obrigatória e gratuita. Foi um avanço bem legal, mas que foi feito depois. Então, coisas que a gente não conseguiu na disputa ali com o Senado
em 1996, a gente foi conseguindo em outros momentos da história. Eu até cheguei a comentar com vocês que, na época do governo Temer, umas pessoas mandavam para a gente pelo WhatsApp, eu recebi, sei lá, umas 4 vezes isso. De vez em quando eu recebia, era assim: atenção, nesta madrugada, golpe, golpe, o presidente Temer alterou toda a LDB, destruiu a LDB, estragou toda a LDB, e eles mandavam exatamente este texto, que é a LDB atual toda remendada. Só que se você for olhar as emendas, são emendas ótimas que foram feitas durante o governo do PT. Tá? A maioria, 2008, 2013, entendeu? Algumas piores, realmente, alguma coisa ele mudou do ensino médio e tal. Mas é interessante de ver, né? E olhar esse documento sem medo, né? Porque às vezes a gente olha assim, ai meu Deus, uma lei, eu não quero estudar lei. Não precisa, a gente não é legislador, a gente não está fazendo direito, não precisa isso. O que um profissional de educação precisa? Conhecer o espírito da lei, né? Isso é importante, a filosofia da lei, acho que isso a gente apresentou bem aqui. É preciso conhecer os projetos que estavam em disputa e que ainda estão, né? E saber se situar um pouquinho, saber quais são os títulos. Isso aí eu gostaria de fazer para vocês, entendeu? Depois disso aí eu estou devendo fazer, mas tem um PowerPoint que eu vou mandar para vocês também, que eu achei na internet, que ele é bem legalzinho também, que ele vai fazendo essa explicação, mas não faz essa abordagem mais filosófica, mais política da LDB, que é importante para a gente ter, tá? Mas lembrando que esse texto foi datado, foi de 1996, e aí, a partir desse... Por que eu fiz questão de dar para vocês essa lei? Não é para vocês decorarem, vocês não vão... E é claro, né, Lília, que esse documento aqui que eu mandei, ele não ajuda a responder aquela pergunta. Como é que você vai responder aquela pergunta? Você vai citar o quê aqui? Não tem como, ele não ajuda a responder. Não, porque esse daí é só lei, né? Esse aí é só lei. É só lei. Né? Então, mas ele é legal para a gente entender como isso fica em movimento, entendeu? Aí tem esse outro texto que eu peguei, porque eu estava estudando esse projeto em disputa, está aqui, olha, da tramitação da lei, mas depois eu falei, eu quis mudar, sabe? Porque o Saviani, deixa eu mostrar para vocês, o Saviani, ele é um autor ótimo, mas eu acho que a escrita dele é um pouco assim, é um pouco rocambolesca, sei lá, um pouco, não é muito claro. Mas depois eu comecei a achar que talvez esse aqui fosse mais ainda detalhista, porque o que acontece, gente? O que eu não quero que vocês façam nessa questão? Importantíssimo esse aspecto. Não é para contar o processo da LDB, os projetos, aí veio o substituto, o substitutivo, aí foi para o Senado, aí foi para a Câmara, aprovou com tantos votos, o partido estava apoiando. Isso não interessa a gente, tá? Interessa de linhas gerais quais são os projetos que estão em disputa, tá? Os projetos ideologicamente que estão em disputa, é isso que interessa a gente saber, né? E o que uns defendiam e como é que isso apareceu no texto, isso é importante, quais foram os ganhos e quais foram as perdas. Então, assim, se vocês se animarem, por exemplo, a partir disso, fazer aquele mesmo esquema que a gente fez da LDB de 61, vale como resposta para mim, tá? Então, tem 2 possibilidades, ou responder a pergunta que está lá, ou fazer esse levantamento, o que tinha no projeto Jorge Rage, e aí, a partir da página 213, eu acho, do Saviani, dá para fazer essa outra resposta, vocês ficam à vontade. Né? Que era fazer aquele esqueminha que eu falei, fazer uma coluna com o projeto Jorge Rage, fazer uma coluna com o projeto do Senado, e fazer uma coluna com a lei conforme ela foi... a redação final. Eu fiquei interessada, professora, em fazer isso. Ficou? Então
Daí, no faça caso, faz só de. Daí eu ia fazer de 1996, fazer igual aquele esqueminha que você fez, né? isso, De colocar o Ô, título, né? Júlia, olha só, se você se animar, você vai fazendo logo que eu vou te ajudando. A gente faz junto, Ah, entendeu? pode deixar. Uhum. Você faz o esqueminha e aí a gente vai complementando, porque nessa parte aqui do texto do Saviani, ele vai parte por parte. É muito legal. Ele vai pegando os títulos, justamente, porque aquele esquema, na verdade, eram 4 colunas. A primeira coluna são os títulos, né? Isso. A segunda coluna, o projeto original. A Isso. terceira coluna, o substitutivo. E a quarta coluna, a redação final. Então, ali, você meio que responde a questão também, fazendo isso, e aí você estuda tudo da LDB. É um estudo muito legal, né? Sim. Esse texto aqui, vocês podem usar também, mas eu comecei a achar que vocês podiam achar ele meio chato. Lília gostou desse texto, Lília? Você chegou a ler Não, esse? eu li. Li Achou... até só um pouco, não li ele todo, não. Não li ele todo, não. Mas você achou ele chato? Não, um pouquinho. Eu comecei então, a ler, o outro eu li com mais gosto. Qual? Aí, o do Saviani? Não, um outro que a senhora postou, que a senhora botou. Esse do Saviani eu ainda não li. Que a senhora botou lá no WhatsApp, esse eu ainda não li. Eu vou ler ainda. Mas eu li um outro, que a senhora passou esse e um outro. Ai, meu Deus, eu tô com ele aqui em algum Não, acho que eu lugar. só passei esse mesmo. Sim, ó, quer ver? Deixa eu ver. O projeto em disputa é esse? Projeto em disputa é esse que eu estou mostrando agora aqui. Deixa eu ver o que foi esse. Não, esse aí eu comecei a ler, mas não... Esse aqui, ó, é 20 anos de lei. Mas esse aí não responde a questão. Esse aí fala mais da questão 20 anos de lei, o que mudou. Esse daí vai falar uma coisa muito importante, que é o que mudou na lei. É esse texto que eu estou mostrando aí para vocês agora. Entendeu? Agora, Lília, vamos fazer o seguinte: se você quiser falar disso, você pode fazer uma outra pergunta, você formula a pergunta e faz, tá bom? Pode fazer. Pode fazer. É muito legal, porque esse tema é muito bacana também. Você já leu o texto, ou já começou a ler, e achou mais legal, não achou? Esse eu li e gostei desse aqui. Então, pronto, então faz esse. Tá lindo, tá bom? E a Júlia faz o esqueminha. Tá ótimo. E se eu tiver alguma dúvida, eu posso perguntar para a senhora? Claro, o meu papel é esse. Muito Professora, prazer. quando eu for fazer a listinha, daí eu vou fazer com só a nova lei da educação, né? Que do Saviani, né? Isso. Que daí ele já tem tudo. Tá bom. Pode deixar, tá bom? então. E aí, se a gente conseguisse alguém que fizesse não, a Lília vai fazer. Lília, e se você fizer o seguinte? Olha só, estou negociando com vocês. Em vez de você fazer a questão, você fazer um esquema para a gente ter material para aula. Fazer um resumão assim, entendeu? Fazer o que mudou. Pode botar numa coluna como era e o que mudou. Topa fazer isso? Eu? Top. Oba! Então vai ser ótimo. Combinado. Então, pronto. Assim a gente já vai ter material para o futuro, a gente vai melhorando, tá bom, gente? E aí vocês me ajudam. E deixa eu fazer só mais uma pergunta para a senhora. Pode fazer. O trabalho para poder enviar hoje, eu fiz, foi da aula da semana passada, né? Aí eu mando por e-mail para a senhora? Sim, manda por e-mail. Tá bom. Tá bom? Então tá, gente. Obrigada, viu? Suas duas valentonas que ficaram aí o tempo inteiro. Beijinho. Tchau, professora. Obrigada. Nada, obrigada a vocês. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.